Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Mello, falando de São Paulo. Hoje é 22 de julho, acabou o dia, e o vídeo é o de número 187, símbolos e tipos no Novo Testamento. Bem, não estranhe o título, mas é esse mesmo, símbolos e tipos no Novo Testamento. Quando nós falamos no Antigo Testamento, nós vamos verificar que o Antigo Testamento é rico em tipologia, em símbolos, e, portanto, o mais conhecido deles, desses símbolos e tipos, está em Abraão e na sua família. Abraão, quando Isaac estava moço, chamou Eliezer, o Damasceno, que era o serviçal da casa, e disse para ele: olha, eu não quero filho, eu não quero uma moça para o meu filho daqui da terra de Canaã, de entre os cananeus, mas vai à casa dos meus pais e traz uma noiva para o Isaac. Eliezer, o Damasceno, jurou com Abraão e levou seus camelos carregados de prendas e foi para a terra de Canaã. Chegando lá, em Harã, terra de Canaã, em Harã, chegando lá, parou num poço para dar água de beber aos camelos. As moças estavam ali retirando água e uma delas se aproximou, ofereceu água para ele e também para os camelos. Seu nome, Rebeca. Conversando, percebeu ele, o Eliezer, que ela era da casa de Labão, portanto sobrinho de Abraão, e as coisas deram certo. Ele deu todos os presentes para ela, os ornamentos que estavam nos seus camelos. Portanto, temos em Abraão um tipo de Deus, Eliezer, um tipo do Espírito Santo, mediador entre Abraão e a casa de Labão. Isaac, um tipo de Jesus, um tipo de Cristo, um tipo de Jesus. Lá quando Abraão foi oferecer Isaac lá no monte Moriá, ali ele era um tipo de Cristo. Ele, apesar que ele representava o povo, ele foi substituído na hora por um cordeiro que estava amarrado pelas pontas em cima do monte. Não havia nada lá quando Abraão chegou, mas quando Abraão foi imolar o Isaac, apareceu. Então ali ele é um tipo de Cristo. Isaac, portanto, Rebeca, um tipo da igreja. Nós sempre usamos a figura de Rebeca para mostrar como ela é um tipo da igreja, tá certo? Toda ornamentada, esperando o noivo. Bem, além dos símbolos que a gente tem nos sacrifícios, tá? Os tipos nas personalidades diversas, as figuras na vida dos sacerdotes e do sacerdócio, dos sacerdotes. Então temos uma riqueza muito grande de tipologia bíblica. Isso no Antigo Testamento. Mas eu quero ler, é um texto que está em Colossenses 2, 13 a 17. Eu estou com uma Bíblia com a letra um pouco maior e bem impressa. Colossenses 2, 3, 17. É um texto bastante interessante que trata desse assunto. Depois Hebreus também 10, 1, mas não vou ler. Só uma referência, porque Paulo, o autor da carta aos Hebreus, ele fala ali com respeito à lei, que era sombra de bens futuros. Então, tudo no Antigo Testamento eram sombra de bens futuros, não é? E no capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, nós temos a seguinte palavra. As folhas são muito finas, tem hora que é difícil, né? Capítulo 2, veja o que diz, não é? Eu vou considerar o versículo de número 13 em diante, que diz assim: quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Pelo autor da carta aos Hebreus, referia-se aos mandamentos que apontavam o pecado em nós. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo,
Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado, coisas, né, dos judaizantes, né, dos judaizantes, legalismo, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, tudo que existia no Antigo Testamento era sombra de bens futuros. Por exemplo, se você subisse um morro daquele e você olhasse a tenda da congregação lá embaixo, cercado, o altar do sacrifício ali no meio, mais para trás um pouco, numa casa, não é? Muito bem feita, o altar do incenso, a pia de lavar as mãos, lugar santíssimo, o sacerdote ali pronto para imolar o sacrifício, os judeus, os hebreus encostados lá de fora, porque não podia entrar naquele terreno, naquela propriedade. Então você olhando para lá, ali era uma imagem real do que você estava vendo. Porém, se você pegasse o espelho enigmático, que eu chamo de Bíblia, você ia perceber que tudo aquilo ali não era real, era a sombra, não era a imagem exata, era a sombra dos bens futuros, apontavam para Cristo, para a nossa redenção, para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados, para o Calvário, enfim. Usar o altar do sacrifício, 4 pontas, sangue espargido pelo sacerdote nas 4 pontas do altar, na cruz a mesma coisa, em cima, nos pés, nos lados, exatamente igual ao modelo da antiga aliança, como o símbolo que era. Muito bem. E quanto aos símbolos do Novo Testamento, pastor? Bem, eu escrevi aqui um pensamento que é assim. Vocês sabem que fala-se muito em paz da igreja, aqueles que vieram logo depois da era apostólica, não é? Os bispos. Então, eu digo o seguinte, qualquer símbolo que tenha sido criado após os apóstolos ou após a era apostólica não são de valor algum, a não ser o seu próprio valor histórico. Isso, nada mais do que isso. Não salva ninguém, não protege ninguém, não é? Mas vamos à frente. Eu enumerei aqui pelo menos uns 6 símbolos, até agora me lembrei de outro, né? Que roubaram no Antigo Testamento. A cruz, por representar a morte do Senhor, a pomba, Lucas 3:22, quando aconteceu no batismo, o Espírito do Senhor em forma de uma pomba pousou sobre ele e disse, eis o meu filho amado em quem me comprazo, o peixe, cuja palavra em grego como não é apóstrofo, não é? Diz exatamente isso, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É um acróstico, oh meu Deus, vai ficando velho, é difícil, né? Acróstico. Então dá essa palavra, a palavra peixe no grego, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. O Alfa e o Ômega, está na Bíblia, é o princípio e o fim. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro, João 29, também é uma figura, né? Um símbolo do Evangelho. O pão e o vinho, símbolo da nova aliança. O fogo, João Batista lá em Mateus 3:12, quando Jesus foi batizar, ele disse, aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas, porque ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é usado como símbolo nas igrejas pentecostais, etc., né? Igrejas avivadas, assim por diante. O que mais? E eu me lembrei agora também, estou falando aqui de símbolos tipos do Novo Testamento, me lembrei agora, o sangue lá posto no umbral das portas no Egito, estão tomando aí para dizer que, né, dão alguma coisa vermelha lá, uma groselha para dizer que protege você, sua casa, sua família. Cuidado. O menorá, o castiçal, que lá em Zacarias 4 representa a igreja do Senhor, as igrejas denominacionais, as igrejas, eclésias, ajuntamento, como elas são alimentadas e deve ser por um canudo só e o azeite que desce ali, porque o azeite também é símbolo do Espírito Santo. É assim. Porém, a igreja não traz, falando agora igreja bíblica, biblicamente apostólica, ela não traz na sua liturgia, nos seus ensinos, nenhum valor de simbolismo
porque simplesmente não existe, a não ser o valor histórico, como eu já disse. E isso lá atrás os pais da igreja criaram, né? Ou os primeiros cristãos, por conta da perseguição romana, dos Césares, dos malucos da dinastia César, mas essa maluquice toda. Só que hoje estão tomando símbolos, figuras do Antigo Testamento, como o menorá, que é um dos famosos, né? Estrela de Davi e muitos outros, e associando isto a curas, a milagres, a proteção. É tudo mentira, não caia nessa, porque não tem valor algum. Aí eu volto a repetir o texto de Paulo aos Colossenses, quando ele diz aqui: ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade, tá certo? Com pretexto de humildade. Eu creio que seja nesse mesmo livro, no capítulo 4, que Paulo também fala de alguns que têm só aparência de piedade e negam a eficácia dela. Está cheio de gente com aparência de piedade, mas que negam a eficácia dela. Tenhamos o cuidado. Nada. Para encerrar, para a gente concluir, eu só posso dizer o seguinte: há dois símbolos fortes no Novo Testamento que nós seguimos, que nós acompanhamos, faz parte da nossa vida. O que é? O primeiro símbolo do Evangelho é a Bíblia Sagrada, nada além disso. E o segundo símbolo é a vida do convertido de verdade, daquele que nasceu de novo. Esses dois elementos, a Bíblia mais uma vida convertida, dão testemunho da grandeza da redenção no Calvário, daquilo que Cristo fez, nos comprando, rasgando a cédula da condenação, e estamos esperando a vinda do Senhor. Queremos um dia estar no céu vendo o Senhor e veremos face a face como Ele é, mas não se deixem levar, porque no Novo Testamento, porque existem alguns valores históricos, mas não tem nada que possa lhe garantir paz, felicidade, não sei mais o que, a troco de dinheiro, vai ter lá o número da conta bancária. Não faça isto, porque isso não é de Deus, você está errando, e às vezes até, quem sabe, convidando outros para cometer os mesmos erros. Deus os guarde. Beijo a todos e bom descanso, porque o dia já foi embora, já acabou. Abraço.